Toda vez que eu penso no reino de Deus, a cena que vem na minha mente, no meu coração, é uma mesa posta com pessoas muito diferentes sentadas nessa mesa. E o que faz todos nós sermos um é a mesa, e é aquele que nos convida para sentar à mesa. E eu creio que esse é um ótimo retrato de unidade que Jesus deixou para nós, e a igreja primitiva também. Já deu tempo de você abrir a sua Bíblia, e eu quero ler com você então. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens, repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus, desfrutando a simpatia de todo o povo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Pai, essa é a Tua palavra, e nós estamos com o nosso coração aberto, com a nossa mente desperta, para que as sementes da Tua palavra, elas caiam em um bom solo. Nós te pedimos, Pai, libera sobre nós espírito de sabedoria e revelação, nos leva ao pleno conhecimento de Jesus. Amém? Nós estamos aqui vivendo dias sobre avivamento. Essa semana nós estamos aqui não apenas para ouvir, mas para buscar um reavivamento. E talvez você já ouviu esse termo várias vezes, mas você não sabe exatamente o que avivamento quer dizer. E para você então é bem complicado, porque você está numa igreja que fala muito sobre reavivamento, que busca isso. Nós não estamos sendo originais quando nós estamos reunidos aqui buscando por avivamento. Esse é um legado de gerações anteriores à nossa. Particularmente a gente que está aqui na comunidade evangélica, nós temos uma pastora que ora por isso há décadas. Eu lembro que a primeira vez que eu conheci a pastora Irene, eu nem pensava que eu iria morar em Maringá. Eu morava em Balneário Camboriú e ela, daquele jeito que todo mundo conhece, ela olhou para mim sorrindo e falou: eu já orei por você. Eu era bem mais novo do que eu sou hoje. Eu falei: nossa. Eu falei: sério? Ela falou: sim. Muitos anos atrás, quando eu ia para Balneário Camboriú sempre, eu orava naquele lugar para que Deus levantasse naquela cidade uma geração de jovens, para que Deus levantasse naquela cidade uma igreja. Então eu orei por você, porque você é um jovem que foi levantado por Deus naquela cidade. Eu estou contando essa história para você muito simples, para dizer que nós estamos recebendo, como jovens, um legado muito importante. E nós precisamos, na nossa geração, no nosso tempo, preservar essa visão, preservar essa busca. Quando a gente está falando sobre avivamento, o significado mais próximo, mais profundo dessa palavra é trazer vida novamente. Quando a gente fala sobre avivamento, a gente está falando sobre a vida de Deus invadindo os corações e transformando as vidas. Sobre a vida de Deus tocando pessoas, tocando igrejas, tocando cidades, tocando nações, até mesmo tocando uma geração. O ponto de partida para a gente buscar esse reavivamento é nós compreendermos o que ele de fato significa. Eu quero ler para você uma promessa de Jesus, que um grupo de algumas pessoas acreditou e buscou até ver essa promessa se cumprir. Atos 1:8 diz o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Hoje, quando Felipe estava intercedendo aqui, ele orou declarando várias vezes que nós queremos viver a mesma coisa que os discípulos de Jesus viveram. Que nós queremos viver a mesma coisa que aqueles apóstolos viveram. Que nós queremos buscar o mesmo que eles buscaram, porque está disponível. Naquele momento, quando Jesus fez essa promessa, era um grupo de 100 e poucas pessoas. Eles estavam com medo. Eles tinham visto
o mestre deles ser perseguido, morrer numa cruz. Mas eles tinham visto algo muito maior. Eles tinham visto Deus, através do Espírito Santo, levantar Jesus dentre os mortos e trazer ele à vida novamente. E eles acreditaram nessa promessa. Eles permaneceram reunidos, orando, buscando, clamando e esperando pela promessa. Qual é essa promessa? O Espírito Santo de Deus. Na reta final do seu ministério, Jesus disse: eu não vou deixar vocês sós, mas eu vou enviar sobre vocês o Espírito Santo, o Consolador, aquele que vai guiar vocês a toda a verdade. Através dele, vocês vão poder fazer as mesmas obras que eu, e obras maiores. Então, quando nós estamos falando sobre um reavivamento, o que nós estamos falando é sobre um novo derramar do Espírito Santo, trazendo vida novamente aos nossos corações, que muitas vezes ao longo dos anos se tornam corações frios, se tornam corações religiosos, corações endurecidos, as nossas igrejas, para que aquilo que a gente viu acontecendo aqui hoje seja o mínimo. E a gente anseie cada dia mais por uma movimentação poderosa da presença de Deus enquanto a gente o adora, enquanto nós estamos reunidos ouvindo a palavra dele. Um derramar do Espírito que toca uma cidade e que transforma a história de uma cidade, que toca uma nação. Quando a gente fala sobre avivamento, é preciso a gente também entender que esse avivamento, ele já foi liberado dos céus sobre a terra. Ele se cumpriu em Pentecostes. Eu quero ler para você um pouco de Atos 2. No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde todos estavam reunidos. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Depois eu vou pular para o versículo 11. Está falando antes que tinham várias pessoas de várias nações reunidas ali. E todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossas próprias línguas sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, porém, zombavam e diziam: eles estão bêbados. Esse momento aqui, em Atos capítulo 2, o momento de Pentecostes, é o cumprimento da promessa de Jesus, que o Espírito Santo seria derramado. A promessa que foi feita lá pelo profeta Joel, que seria derramado o Espírito, que os filhos e filhas profetizariam, que os jovens teriam visão, que os velhos teriam sonhos, e que sobre toda a carne seria derramado o Espírito Santo. Porém, aquelas pessoas, aquele grupo de uma centena de pessoas, permaneceu e na capacidade do Espírito Santo, eles pregaram o Evangelho e hoje nós estamos aqui. Só que quando a gente fala sobre reavivamento, o que na verdade a gente está pedindo é para Deus fazer de novo. E existe um precedente bíblico para isso, existe uma grande promessa. Talvez você já conhece esse texto, mas eu queria ler ele para você e te perguntar enquanto você ouve essas palavras: você vive a partir dessa promessa? Você vive a partir dessa perspectiva? Em Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 9, Jesus diz o seguinte: portanto, eu lhes digo, peçam e receberão. Procurem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todos os que pedem, recebem. Todos os que procuram, encontram. E para todos os que batem, a porta é aberta. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O que nós estamos falando sobre reavivamento é sobre um estilo de vida daqueles que buscam mais do Espírito Santo. Um reavivamento não é sobre movimentos, sobre conferências, sobre multidões. Isso são consequências do Espírito Santo estar liderando a igreja.
O que a gente busca, na verdade, é para que a mesma glória que estava sobre a igreja primitiva esteja sobre nós. Eu não sei você, mas toda vez que eu leio esse texto de Atos 2, ele me incomoda. Ele me incomoda bastante. Porque o retrato dessa igreja, o retrato da onde tudo começou, é uma igreja unida, é uma igreja apaixonada, é uma igreja centrada em uma só pessoa, Jesus. É uma igreja em que as pessoas, elas estão caminhando juntas em unidade ao ponto de todas estarem sentadas à mesa, fazendo refeições juntas. É uma igreja em que a gente não vê a preeminência de um ou de outro, mas a gente vê Jesus sendo o centro de todas as coisas. Uma igreja influente, uma igreja generosa, uma igreja que no meio dela pessoas não têm necessidades. É uma igreja que é um modelo para nós. E o mais belo dessa história de Atos 2 é que enquanto essas pessoas estavam concentradas em viver uma vida em torno de Jesus, enquanto essas pessoas estavam concentradas a buscar mais da presença do Espírito Santo, a permanecer em uma vida constante de oração, crescendo em intimidade, enquanto eles estão concentrados em viver em comunidade, diante da cidade eles tinham admiração. As pessoas de fora olhavam para eles e reconheciam que no meio daquele povo existia um Deus, que aquelas pessoas eram parecidas com o Jesus de quem elas falavam. E a Bíblia diz que o próprio Senhor ia acrescentando a cada dia aqueles que iam sendo salvos. E esse incômodo que eu falei para você que eu tenho, ele é muito bom. Sabe por quê? Ao longo da história, vários homens e mulheres também olharam para o retrato da sua geração, para o retrato da igreja no seu tempo e falaram: não está bom, não está parecido com um padrão. Essa não é a igreja que Jesus deseja. Nós estamos distantes. Nós precisamos novamente da presença de Deus no nosso meio. E essas pessoas, elas começaram a orar, elas começaram a clamar. Quando você lê a história dos grandes avivalistas, na maioria das vezes, essas pessoas começaram tudo o que Deus fez através delas, sozinhas, em um quarto, ajoelhadas na beira de uma cama. E eles tinham uma profunda consciência da necessidade de arrependimento. E eu quero perguntar para você essa noite: você está satisfeito? Quando você olha para você, eu não estou falando para você olhar para a igreja como um todo, ou para você olhar para a instituição, para a comunidade da qual você faz parte. Eu quero perguntar: você está satisfeito com a vida que você tem diante de Deus? Você está satisfeito com o que você tem vivido do reino de Deus? Sabe, se a gente lê histórias de que mortos eram ressuscitados, de que pessoas eram constantemente curadas, e isso não mexe com você, eu quero dizer para você que você precisa ser reavivado. Você precisa receber a vida do Espírito Santo novamente. Gente, o que a gente está fazendo não é um jogo, não é uma profissão, não é um sistema organizado. O nome disso é religião. Jesus não nos chamou para viver uma religião. Ele nos chamou para viver um relacionamento tão próximo, tão íntimo, tão conectado com Ele, tão disponível para Ele, que através de nós, Ele flui e toca pessoas. Recentemente eu comecei um desafio. Até uns 2 anos atrás eu acreditava em uma mentira de que eu não era um evangelista, que eu não sabia evangelizar, que por eu ter um coração mais pastoral, é difícil para mim pregar. Eu tinha vergonha, sim, de sair na rua e falar com pessoas que eu não conhecia sobre Jesus. E eu comecei a passar por um processo de transformação nesses últimos anos. E recentemente eu recebi um desafio. Eu quero contar essa história para você. Eu sou um contador de histórias, na verdade, né? Pregador é um título que me dão. E eu sinto que o Espírito Santo quer que eu compartilhe essa história com você. Talvez até alguns deles vão estar aqui, não sei. Estou tentando olhar para ver se eu enxergo. Mas se vocês estiverem aqui, vocês estão sendo expostos, porque é uma boa história. Quem caminha perto de mim sabe que eu tenho a tendência de expor as pessoas que vivem perto de mim.
nas minhas pregações, porque eu acredito que a gente aprende com as parábolas do dia a dia. Para quem tem olhos espirituais, qualquer situação que acontece, você está aprendendo uma lição. E as maiores lições que eu aprendo são nesses relacionamentos. Então, se alguém foi exposto, vocês falaram que me amam, então o problema é de vocês. Recentemente eu comecei um desafio. Na época que estava acontecendo aquele Descent online, bem no começo da pandemia, eu recebi uma mensagem no Instagram de uma pessoa falando assim: cara, eu preciso conversar com alguém de Deus e eu queria saber se eu posso conversar com você. Eu te conheço porque eu fui no culto da sua igreja e eu quero conversar com você. E a gente marcou. A minha forma de lidar com as pessoas, principalmente quando eu não conheço, eu me sinto um pouco intimidado, é chamando para minha casa. Então eu chamei lá para casa, passei um café. Quem me conhece também sabe que café faz muito parte da minha vida. A minha linguagem de amor, na verdade, é tomar café. O meu ministério é tomar café. E aí, enquanto eu tomo café, eu faço outras coisas. Mas brincadeiras à parte, esse rapaz chegou na minha casa, a minha família estava em outro cômodo assistindo a conferência. E eu confesso que eu fiquei um pouco, vou perder a conferência bem agora, mas vamos lá, vamos servir. E sentei na mesa, esse rapaz, ele abriu um caderno, e tinham lá 17 perguntas. E ele falou: olha, eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a ter algumas dúvidas. Aí eu fui conversar esses dias com um padre, ele citou até o nome da paróquia, e eu tirei essas dúvidas com ele, mas aí eu lembrei de você e falei: aquele cara lá é mais novo, vou conversar com ele e ver o que ele me fala. E eram dúvidas muito simples. Quem é Deus? Quem é Jesus? Por que Jesus é o Filho de Deus? Quem é o Espírito Santo? Por que a gente não pode adorar ídolos? Qual que é o problema disso? E outras perguntas mais pesadas, né? Toda vez que alguém senta com um pastor de jovens para conversar, parece que todas as pautas políticas, todas as pautas da sociedade, todos os desafios que nem a galera lá de cima está conseguindo responder, supostamente o pastor de jovens tem que ter resposta para tudo, né? Pastor Kleber, pastor Beth, sabe muito bem o que é isso. Mas glória a Deus que a gente tem o Espírito Santo. Jesus falou que quando a gente abrisse a nossa boca para falar dele, ele ia encher através do Espírito a nossa boca com as palavras. Mas eu fiz perguntas aqui que eu acredito que todo mundo que está sentado aqui saberia responder. Se alguém te perguntasse, olhando no seu olho, na sala da sua casa: quem é Deus? Por que Jesus é o Filho de Deus? Quem é o Espírito Santo? Você teria resposta? Acredito que sim. Espero que sim, na verdade, Senhor. E eu comecei a responder essas perguntas. Cara, a gente ficou, sabe Deus quantas horas conversando. E aquele menino estava com tanta fome por conhecer mais Jesus. E a minha mãe e a Ana na outra sala, ouvindo a conferência. Acho que o louvor estava muito bom. Elas aumentaram o volume uma hora lá, que estava a Zoe e ele cantando. E aí o Espírito Santo falou comigo: os peixes estão pulando na rede. As pedras estão clamando. A seara está pronta, mas com quem que eu posso contar? E eu falei: Jesus, você pode contar comigo. Eu não sou evangelista, mas pode contar comigo. E por que eu estou te contando essa história? Porque aquele rapaz quis caminhar com Jesus. Eu contei para ele a história de um outro rapaz que está sentado aqui, Gabriel. Eu não sei se eu posso dar spoiler, mas ele vai pregar aí ainda nessa conferência, então... se você quiser ouvir ele pregar, você pode vir na segunda, na terça, então não dei spoiler, mas eu dei spoiler. E eu falei para esse rapaz que estava na sala da minha casa: cara, você está me lembrando um discípulo. Agora eu estou te contando outra história dentro da história. Quem me conhece sabe que esse é o momento parêntese da pregação. Vou fazer um parêntese agora. Eu contei para esse rapaz que estava sentado comigo sobre o Gabriel. O Gabriel, há uns 3 anos atrás... 3, né? Também me chamou para comer no shopping, para ter um tempo, conversar. E ele queria tirar algumas dúvidas sobre Jesus. E naquela conversa, alguém que frequentava a igreja quando era criança, que tinha uma vida de vir à igreja, entendeu e falou: cara, eu preciso de Jesus. Eu quero ele na minha vida.
E a gente fez a oração da confissão. Na praça de alimentação do shopping, ele recebeu Jesus no coração dele. E ele falou, eu quero caminhar com Jesus. E na época eu não tinha o tanto de bagagem ou estratégias que eu tenho hoje, mas eu tinha algo que eu ainda tenho hoje, a dependência do Espírito Santo. E eu perguntei, Espírito Santo, o que eu faço? Porque ele estava indo embora. Em 2 semanas ele ia voltar para os Estados Unidos para estudar. E eu lembro que eu liguei para a pastora Irene e falei, pastora, temos um batismo. Não sei como funciona, mas temos um batismo urgente. E obviamente a pastora fez tudo caminhar rapidamente. Nós batizamos ele na casa do Felipe. É outra história que um dia eu conto sobre o dia que o Felipe se tornou líder de louvor e conduziu a adoração daquele momento, sabendo tocar apenas 2 acordes de uma música que ele achava que sabia, mas não sabia. Foi bem interessante. Mas isso é outra história, eu não vou expor o Felipe hoje aqui, imagina. Brincadeiras à parte, o Gabriel ganhou uma Bíblia e eu falei para ele, cara, todo dia você vai ler um capítulo. Começa pelo Novo Testamento, que é mais fácil. E você vai escrever o que você entendeu. Se você tiver alguma dúvida, você vai me mandar um áudio no WhatsApp e eu vou te responder. Naquela época eu tinha um discípulo, o Gabriel. E eu comecei a receber uns áudios inicialmente. Cara, por que Jesus falou isso daqui? Não entendi. Ou o que essa palavra significa? E daqui a pouco os áudios começaram a aumentar, virar podcasts. Pena que eu não tenho mais aqueles áudios. E era, cara, eu estava aqui lendo a minha Bíblia e Jesus falou comigo. E eu entendi que Ele quer que eu me posicione para eu falar do amor dEle para outras pessoas. E só para fechar essa história do Gabriel, alguns meses depois ele estava fazendo uma célula com os colegas lá da onde ele morava. E eu contei essa história, voltei para outra história, entendeu? Fechei o parênteses. Eu contei o testemunho do Gabriel para esse rapaz. Eu falei, cara, eu vou te dar uma Bíblia. E você vai ler essa Bíblia todo dia. Se você tiver dúvida, você me manda a mesma fórmula. Você entende que isso é algo que qualquer cristão está apto para servir alguém? Qualquer pessoa está apta. Até se você falar assim, mas eu não conheço tanto da Bíblia. Se você não conhece tanto da Bíblia, você é um cristão, primeiro, conserta a sua vida e vai conhecer mais da Bíblia. Mas, fechando esse parênteses também, receba em amor. Quem ama corrige, aleluia. E não sou eu que estou te corrigindo, é a palavra de Deus. Então, se você ficar bravo, você fica bravo com Jesus, não comigo. Eu sou só um mensageiro. Mas todo cristão está apto. Gente, até com o Google. A Ana falou aqui ontem na pregação dela que tem aplicativo que te explica de várias vertentes o que o texto bíblico quer dizer no original. Tem vídeo no YouTube sobre tudo hoje. Alguns têm que filtrar, né? Mas isso é papo para um outro dia, como dizia um pastor da minha juventude. E eu quero dizer para você, cara, que esse rapaz, ele foi para casa. Ele começou a estudar a Bíblia. E ele começou a compartilhar com os amigos dele. Apareceu um problema, tem um pastor que ele tomou um café comigo, ele tirou minhas dúvidas. E isso abriu uma rede de pessoas. Até que, alguns meses atrás, um desses rapazes pediu se podia me ligar, conversou comigo. E ele falou, cara, eu preciso tomar um café com você. Está acontecendo umas coisas meio estranhas na minha vida. E eu acho que eu preciso de um pastor. A gente sentou numa cafeteria e ele contou sobre algumas experiências com batalha espiritual, sobre ações de demônios na vida dele, na casa dele. E ele contou, a família dele tem um pensionato. Ele contou que uma família, uma missionária, na verdade, de Minas Gerais, estava hospedada nesse pensionato. E essa moça, ela foi movida pelo Espírito Santo. Ela teve uma palavra de conhecimento um dia que ela encontrou ele na cozinha. E ela falou para ele, você está passando por uma situação de pesadelos, de opressão, eu queria orar por você. Ela começou a orar por ele. Ele passou por uma experiência muito profunda de libertação. Muito poderosa, da presença de Deus se movendo em uma cozinha com uma jovem. Não tinha um pastor lá, ela estava sozinha, mas ela era filha de Deus, cheia do Espírito Santo. E essa moça teve que voltar para Minas Gerais, ela falou, cara, procura alguém para te discipular. Essa foi a palavra que ela deixou para ele. Ele conversou com o rapaz da história, e o rapaz passou meu telefone, resumo da história. Estamos nós dois sentados em uma cafeteria. Eu ouvi a história,
E eu falei, cara, eu não sei quais são as suas dúvidas sobre a palavra de Deus, mas eu sei que eu estou aqui por um motivo. Eu estou aqui para falar para você que Jesus te ama, que Ele tem um plano para a sua vida. E eu comecei a pregar para ele uma coisa que eu sei que qualquer um que está sentado aqui tem a capacitação de pregar. As verdades mais simples, que muitas vezes nós nos acostumamos e nós até mesmo desvalorizamos. E essas verdades simples começaram a encher o coração daquele rapaz. E o fim dessa conversa foi a gente fazendo a oração da entrega na mesa de uma cafeteria que estava lotada. Faz parte da minha vida agora, eu oro em qualquer lugar. Qualquer lugar que eu chegar, eu oro. Onde eu vou, se tem um crente junto, vira um ambiente de oração. Porque nós somos o templo, nós somos a casa de oração. Onde nós estamos se torna reino de Deus. E esse rapaz, no fim dessa oração de entrega, ele falou para mim, cara, tem um monte de gente que precisa conhecer esse Jesus que você falou aí. E se a gente fizer uma reunião na minha casa e a gente começar a chamar os meus amigos da universidade para eles ouvirem isso que você falou para mim? Parece familiar para você? Não é meio que a fórmula que a gente usa, o método que a gente usa como estratégia para alcançar jovens, para alcançar pessoas para a igreja? Ele não tinha pisado numa igreja. Ele ouviu uma vez sobre Jesus. Ele teve um momento de encontro com o Espírito Santo. E ele entendeu naquele momento que ele não podia guardar aquilo só para ele. E a pergunta que eu te faço, por que a gente guarda? Do que a gente tem medo, gente? Do que a gente tem medo? Vou melhorar a pergunta. Do que a gente tem vergonha? Tem alguma coisa para se envergonhar? Será que a gente não deveria estar gritando bem mais alto que existe uma esperança para um mundo que está desesperado, colocando toda a sua expectativa em uma vacina, em um plano de governo, em sabe Deus o quê? E a gente tem a esperança, a gente conhece aquele que é capaz de transformar todas as coisas. Eu comecei a ir nessa reunião, sentar com esses jovens, conversar com eles. E isso foi crescendo, mais pessoas foram sendo agregadas. Tem pessoas aqui hoje que foram agregadas nessa história. E eu quero encerrar essa parte dizendo para você que há 3 semanas atrás, eu passei por um dia bem difícil. Sabe aquele que parece que o inferno se levanta, que dá tudo errado. Aconteceu uma situação que eu falei, Deus, isso é tão injusto. É difícil eu me abalar. Quem vive comigo sabe que eu busco o tempo todo ser positivo, caminhar em fé, encher minha mente da palavra, está dando tudo errado. As pessoas em volta de mim começam a reclamar, eu falo, para de reclamar do meu lado, começa a profetizar, vamos ser grato. Só que naquele dia eu acordei abalado. E aí essa galera estava curiosa por uma experiência com o Espírito Santo, eles tinham marcado uma reunião. No final da tarde, a expectativa deles era, essa reunião a gente quer viver alguma coisa, a gente quer ter uma experiência com Deus. E quando deu umas 6 horas da tarde, eu peguei meu carro, era bem longe, eu fui assim, peguei aquele trânsito enorme na Avenida Morangueira e eu estava dirigindo. E sabe, a sensação era eu, sozinho, eu queria tanto pelo menos ter alguém lá para fazer um louvor. E aí eu falei, eu não estou sozinho. Eu lembrei a minha alma. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu aumentei o som do meu carro no máximo que ele vai. Inclusive, eu gostaria de ter altos-falantes melhores, porque não foi suficiente. Mas quem estava em volta ouviu. E eu comecei a orar em línguas. Tão simples, né? A gente fez isso aqui hoje. Eu fiquei orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, até que eu senti um clique. Eu percebi, cara, eu estou cheio do Espírito Santo. As minhas emoções não estão mais controlando o meu ser. E aí eu comecei a orar, eu falei, Jesus, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assim, eu achei que essa situação foi injusta, etc e tal. Eu escrevi meu salmo ali, ao vivo, para ele. Só que no final eu falei, eu sei em quem eu creio. Eu sei o porquê que eu estou aqui. Eu estou disponível. Faz através de mim. Porque eu preciso de você, Espírito Santo. Sozinho não dá para fazer. E eu cheguei naquela reunião, eu comecei a conversar com aquelas pessoas. Eu comecei a
conversar de uma forma muito simples, brincando, ouvindo as histórias. E de repente uma jovem contou sobre um relacionamento que ela teve e que ela tinha pesadelos e que ela se sentia presa. Eu falei, cara, essa pessoa precisa ter um laço de alma quebrado. Quem é da vibe assim, Pentecostes, ninja da oração, sabe? A galera, você sabe essa galera do... entendeu? Essa é a galera que já pegou o que isso significa. Gente, intercessor, profeta, povo pentecostal, esse povo é ninja do Espírito Santo. É o povo que chega lá e revela o profundo e o oculto, como dizia meu avô. E não se engane porque a galera não usa mais coque, ou porque hoje não é mais a irmã que usa coque, é os irmãos que tocam que usa coque. Não se engane por uma calça rasgada, por um estilo. Os estilos mudam, mas ele permanece o mesmo. Aleluia. E eu falei, opa, aqui não, Satanás, não no meu turno. Posso fazer uma oração com você? Repete comigo. E ali começou. Isso era umas 7 horas da noite. Quando era 11h40 da noite, a gente estava no quarto orando. Outros vieram. Elas mandaram mensagem, alguns falaram assim para os que não estavam ali aquela noite, tá acontecendo um negócio aqui, vem correndo. Saíram da universidade, foram para lá e a gente estava orando junto. Pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, pessoas foram cheias da presença de Deus. Teve um momento que eu estava orando por uma jovem e eu tive uma palavra de conhecimento sobre a família dela, sobre a mãe dela, comecei a entregar essa palavra. Aí lembra do rapaz da cafeteria que aceitou Jesus recentemente na cafeteria? Esse rapaz... Eu terminei de orar e ele falou, cara, eu não sei se faz sentido. Brincadeira, isso é frase da igreja. Ele só falou assim, cara, não sei, mas enquanto você estava orando, veio tal pessoa na minha cabeça. Daí ele já começou a falar com a moça. Lembra de tal mulher, não sei o quê? Então, e começou a entregar uma palavra, gente. E o Espírito Santo se moveu. Ele está se movendo. Não estava no script te contar essas histórias, mas por que eu estou te contando essas histórias? Porque avivamento é um estilo de vida transformado. E um estilo de vida transformado, ele parte de uma pessoa transformada. Uma pessoa transformada que está transbordando o Espírito Santo. Essa pessoa transforma uma cultura. Essa pessoa transforma uma cidade. Todos os reavivamentos que nós vimos na história começou com uma pessoa que se ajoelhou na beira da sua cama e que falou: eu quero mais, eu sei que existe mais. Não no meu turno, Satanás, na minha cidade não. Na minha cidade as pessoas não vão se suicidar. Na minha cidade os jovens não vão se perder. Deus, eis-me aqui, usa-me, envia-me. E eu quero dizer para você que essa é a oração que toda vez que ela é feita de coração, Deus responde. Sabe por que eu sei disso? Eu estou aqui falando com você, não estou? O João falou sobre, quem conhece ele há mais de não sei quantos anos. Só que tem gente aqui que me conhece há mais do que esse tempo. E que sabe de onde Jesus me tirou. Jesus me tirou de uma família destruída, de um histórico de quase 10 anos de abuso sexual. De qualquer tipo de trauma que você pensar, você pode conversar comigo e vai estar na lista. Mas quando ele apareceu para mim, quando ele revelou o amor dele para mim, a minha vida foi totalmente transformada. O meu caráter foi um processo, está sendo um processo. Gostaria de falar que já concluiu a obra, mas eu acho que ainda vai algumas décadas. Mas eu quero dizer para você que a minha vida foi transformada. E a sua vida foi transformada. A minha pergunta para você é: o que você tem feito com essa transformação que você recebeu? Eu quero dizer para você também que quando a gente está falando sobre uma cultura de avivamento, a gente não está falando só sobre movimentos e dons do Espírito Santo. Isso são evidências de que o Espírito Santo está se movendo no nosso meio. Mas um verdadeiro reavivamento, o maior sinal dele no meio do povo é um caráter transformado. Depois do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, das pessoas serem cheias de dom, ao ponto de uma cidade ficar assustada e falar: o que está acontecendo com eles? A mensagem está chegando para todos nós.
Alguns olhavam e falavam, parece até que eles estão bêbados. Só que logo depois desse relato, a Bíblia diz que eles estavam reunidos, que eles tinham unidade, que eles tinham amor uns pelos outros, que eles tinham temor da presença de Deus, que sinais e milagres eram um resultado disso, e que pessoas eram salvas e eram acrescentadas pelo próprio Deus no meio deles. Dons são importantes. Buscar crescer nos dons do Espírito é muito válido. Nós precisamos, como igreja. Já parou para pensar que no momento de pandemia, o que o mundo mais precisa, na verdade, é de pessoas cheias do dom de cura? Você já parou para pensar que no momento que as pessoas estão desesperadas, sem o norte, sem saber para onde elas vão, é a maior oportunidade que a gente tem de ser profético? Os dons existem para servir pessoas, mas nós não podemos confundir uma igreja cheia de dons com uma igreja reavivada. Sabe por quê? Lê as cartas de Paulo para Coríntios. Uma igreja cheia de dons, mas no meio deles também tinha carnalidade, no meio deles tinha pecado. Uma carta de bastante correção para uma igreja cheia de dons. Algum tempo atrás a gente fez um estudo com a galera que eu cuidava, sobre as cartas do Apocalipse. E olha, são bastante cartas, hein? E a maioria delas traz correção. E muitas delas traz correção para igrejas que eram cheias de dom, mas que perderam o primeiro amor, que começaram a tolerar o pecado, que se tornaram mornas. O que a gente está buscando, na verdade, gente, é ter um coração transformado. É ter o nosso caráter transformado, para que a gente seja revestido da glória de Jesus de dentro para fora. E que quando a gente fluir a glória de Jesus, não seja só uma palavra de conhecimento, me entenda. Não seja só uma palavra profética, ou só um fluir de cura, porque Deus se move por misericórdia. Gente, Ele usou uma mula para falar com alguém. Mas na verdade, o que essa geração precisa é de pessoas que são parecidas com Jesus. Quando a gente está falando sobre reavivamento, na verdade, a gente está falando sobre vidas transformadas. Não existe maior sinal de um reavivamento do que um caráter transformado. E uma pessoa que vive um reavivamento, que tem o caráter transformado, que tem, na verdade, o fruto do Espírito tão nítido, que revela Jesus para quem está perto dela. Essa pessoa, ela se torna um canal para receber dons, para receber autoridade, porque Jesus, Ele dá a nós a medida que nós temos a capacidade para suportar. E eu sinto o Espírito Santo falando especificamente com algumas pessoas aqui nessa noite, dizendo para você, eu não posso te dar aquilo que você está me pedindo, porque você não tem estrutura para receber. Antes de me pedir por mais da minha glória, conserta a sua vida. Coloca os seus joelhos no chão e começa a se arrepender por aquilo que você está vivendo. E talvez isso pareça um pouco duro, mas eu quero dizer para você que é a bondade dele que nos leva ao arrependimento. Ele é tão bom, ele é um pai tão bom que ele nos corrige e ele não nos permite permanecer como nós estamos. Porque se nós permanecermos como nós estamos vivendo, como geração, como igreja, a hora que a glória vier, poucos sobram. A gente não pode tornar revival uma marca e achar que porque a gente faz conferência ou porque a gente está tendo cada vez mais recurso e mais influência, na verdade, a gente está vivendo aquilo que Jesus tem para nós. A influência que Jesus quer que eu e você tenhamos é que quando a gente entrar no ambiente, a gente carregue autoridade suficiente para, sem a gente precisar orar, aquele ambiente ser mudado, porque os principados, potestades, porque os espíritos das trevas que estão regendo aquele lugar falam, opa, aqui não, vamos embora. Chegou alguém que é filho de Deus, chegou alguém que é luz, chegou alguém que transforma. O que a gente precisa, igreja, é de ministros que quando sobem na plataforma, seja para fazer qualquer coisa, jorram a presença de Deus, jorram a glória de Deus. Talvez os nossos templos estão cada vez mais cheios. Eu cheguei a viver na época que a gente tem transmissão ao vivo, simultâneo de um culto. Isso é sensacional. Você tem noção que há 30, 40 anos atrás, pastores oravam e clamavam por isso. E a nossa geração recebeu tudo isso de mão beijada. A gente tem o privilégio
E a gente vive a vida que esses homens e mulheres viviam diante de Deus? Será que a gente não está confundindo movimento com avivamento? Será que a gente não está confundindo o brilho das luzes com o brilho de Jesus? Deixa eu dizer para você. Sabe quando a gente vai saber que a gente está vivendo um reavivamento? Quando as pessoas entrarem nos nossos templos, nos nossos cultos, e elas forem tão impactadas pela unção que jorra da vida de cada pessoa que está aqui, que elas saem daqui libertas, que elas saem daqui curadas, que no meio das nossas adorações e das nossas pregações, sem a gente precisar nem orar, pessoas são curadas de câncer. Eu quero te convidar para crer nesse alvo. Eu quero te convidar para aumentar o seu nível de fé e para querer ser esse tipo de pessoa, para querer ser essa igreja, porque a igreja não é um sistema, não é um prédio, não é uma estrutura. Igreja é um grupo de pessoas, é uma família. E uma família que vive em torno da mesa. Uma família que vive em torno do Espírito Santo, que ama Jesus, que ama servir pessoas. Essa igreja é a igreja que está fundamentada no alicerce de Cristo. E essa igreja é a igreja que as portas do inferno não podem resistir contra ela. Nós somos essa igreja, nós somos essa geração. É esse o tempo que nós estamos vivendo. E eu quero te convidar, se você ainda não entendeu o que o Espírito Santo está falando, como o Espírito Santo está se movendo, essa é a noite para os olhos do seu entendimento serem abertos. Porque 12 foram capazes de transformar uma geração. Imagina nós, você que está aqui, 2 ou mais reunidos em meu nome. É só o que a gente precisa. 2 ou mais reunidos no nome dele. Entendi, Espírito Santo? Fica para outro dia. Aleluia. Ele é o Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a mensagem, ele é muito mais importante que o esboço que eu preparei e coloquei canetas coloridas. Ele é o marca-texto que precisa ser passado no nosso coração nessa noite. Sabe, igreja, eu confesso para vocês que eu estou cansado. Eu estou cansado de me reunir com outros cristãos para resolver problemas que foram causados por outros cristãos. Eu estou cansado de, nas nossas conversas em torno da mesa, a gente está falando de pecado, está falando de falta de caráter, a gente está falando de um monte de coisa que não revela Jesus, mas que revela o estado dos nossos corações e que revela o estado da nossa geração. Eu confesso para vocês que eu estou cansado de sentar com jovens e de ver pessoas feridas que não querem estar na igreja, com uma lista gigantesca de situações e pessoas que, em nome da religião, feriram o coração das pessoas. Uma geração que fala, eu quero Jesus. Jesus é top. Mas o fã-clube dele, complicado. Eu ouvi isso recentemente. Olha, eu quero Jesus. Pastor, você é legal, eu estou disposto, estou disposta. Mas a igreja, eu estou cansado de olhar para as nossas reuniões e não estou dizendo que nós não temos, gente. Nós temos sim muita coisa. Hoje eu estou focado no que a gente ainda não tem, porque é uma palavra de alinhamento, é uma palavra de correção. Quem tem ouvidos espirituais, entende a partir de um ouvido espiritual. Eu realmente espero que essa palavra não gere nenhuma ofensa no seu coração, porque você se sentiu criticado. Eu espero que essa palavra gere arrependimento no seu coração, porque existe mais. E a igreja que eu enxergo, que vai viver esse reavivamento, e eu creio que nós somos ela, eu creio que começa em nós. É por isso que eu estou aqui falando com você. Essa igreja ela não vai ser definida por pessoa A, pessoa B, situação A, situação B, ministério A, ministério B. Essa igreja vai ser conhecida por um só nome, Jesus. Cara, vamos lá. Jesus está lá. Jesus se move naquele lugar. Nossa, as pregações, não importa quem seja, uau! Elas falam sobre Jesus. Elas falam sobre quem Ele é. Nossa, toda vez que eu sento para conversar com alguém, eu aprendo mais sobre Jesus. Está doente? Vamos lá com aquele povo. Jesus está curando no meio deles. Se tem um problema financeiro, vamos lá. Jesus está prosperando pessoas com o propósito correto, chamado generosidade.
Você tem um problema? Eu tenho a resposta. A resposta é Jesus. E eu tenho um povo para te apresentar que conhece esse Jesus. Sabe, eu acredito com todo o meu coração, com tudo o que existe em mim, que nós somos a geração que vai consertar as coisas. Não de um lugar de arrogância, não de um lugar de autossuficiência, não de um lugar de desonrar as gerações que vieram antes de nós. E olha, disso eu poderia falar aqui mais umas 2 horas, porque eu fiz bastante isso. Mas de um lugar de termos o nosso coração e o nosso caráter transformado. De compreendermos que nós somos parte de uma história que está acontecendo há mais de 2000 anos. E de nos posicionar no nosso tempo, na nossa geração e falar: Jesus, você pode contar conosco. Eu não sei se ela está assistindo isso, eu gostaria que estivesse. Mas a pastora Irene, ela já cumpriu o legado dela para a geração dela. Hoje ela é para nós uma referência. Hoje ela é para nós uma voz de sabedoria, de conselho, de direção. Mas ela escreveu uma história. Os pastores dessa casa escreveram uma história. Estão escrevendo uma história. E eu e você? Qual que é a história que a gente vai escrever? Você já teve a oportunidade de sentar com a pastora Irene, de conversar com ela? Ou de sentar com a Rose, que está sentada aqui na frente, e outros que estão desde o começo, e de perguntar: como que era no começo? Tinha tudo isso daqui? Mas tinha paixão, tinha fome, tinha dependência. E eles deram a vida deles para construir um legado, e nós estamos aqui hoje. Mas eu estou falando especificamente com você, jovem. Geração do avivamento, geração, etc, etc. Vários títulos, vários nomes de conferência, marcas de roupa. E você? Qual que é a história que o Espírito Santo vai poder escrever através da sua vida? Qual é a história que o Espírito Santo vai poder escrever através da sua vida? Eu quero pedir para o pessoal do louvor subir. Eu prometo para vocês que o esboço estava tão legal. Aleluia. Amém. É um crescimento para mim. Eu tenho um coração de mestre, então se eu não falar, não ensinar tudo que está ali, eu sempre sinto que eu não cumpri a missão. Mas a missão é Ele, né? É Ele que faz, é Ele que define. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Muito simples, mas eu quero que você pense para responder isso. Porque diante da glória de Deus, a gente não pode brincar com as nossas respostas. Será que Ele pode contar com você? Enquanto eles se preparam, a gente vai cantar uma música que ela fez parte de um momento muito importante da minha vida, que foi quando o Senhor começou a me chamar para abrir mão de tudo que eu tinha vivido, de tudo que eu tinha construído, e falou: vem comigo porque eu quero você no ministério. E a gente vai fazer uma oração depois dessa canção. Mas enquanto eles estão se preparando, eu quero dizer para você que todo reavivamento começou com uma pessoa. E talvez você vai receber esse meu ato como um convite para você fazer isso também. Todo reavivamento começou com uma pessoa que se colocou de joelhos e que falou: conta comigo, Deus. Conta comigo. Nessa geração, nesse tempo, nesse contexto, conta comigo. Conta comigo, Senhor. Conta comigo. Sabe, hoje eu posso estar aqui diante de você, de joelhos, orando, falando do amor de Jesus. Porque um dia, um homem chamado Sebastião, meu avô, um homem de oração, um profeta, alguém que viveu o contexto de casa de oração, quando isso nem existia. Antes de existir a IHOP, a casa do meu avô era uma casa de oração, para todos os povos, para todas as pessoas. E esse homem orou 10 anos para que Jesus me alcançasse, para que Jesus alcançasse minha família.
Teve um momento na minha vida, com 12 anos, que eu abri uma janela em um prédio, subi numa escrivaninha e pensei em pular. Porque eu estava cansado da vida que eu vivia. E nessa mesma noite, eu descobri isso anos depois. O meu avô estava orando, clamando por mim. E ele era íntimo do Espírito Santo, ao ponto de o Espírito Santo falar para ele as coisas que estavam acontecendo na família dele. Sabe, meu avô nunca subiu numa plataforma para pregar. Mas eu lembro que no velório dele tinham centenas de pessoas que foram tocadas pela vida dele. A gente escuta até hoje testemunhos de várias pessoas que ele orou e foram curadas. Tem até uma lenda urbana no meio da nossa família que ele orou e o cachorro da minha tia foi ressuscitado. E esse milagre ele viveu, ele ressuscitou. Não pessoas. Mas eu estou com ele no meu coração essa noite. A gente recebeu como geração um legado tão belo, tão profundo. Mas essa é a nossa vez. O que a gente vai fazer? Eu quero te convidar nessa noite, enquanto eles cantam. Eu sei que a gente tem limitações por causa da pandemia. Mas se você quiser, eu queria que você se ajoelhasse no seu lugar. Como um símbolo, sim, de Jesus. Você pode contar comigo. Nessa geração, nesse tempo, eu estou disponível. Amar como a
ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Servirei em qualquer lugar. Quero ver tua beleza. Usa-me em qualquer lugar. Derrama tua glória em mim. Te servirei em qualquer lugar. Quero ver. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. 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 Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, tu és meu prazer. Meu Deus, Será que você pode se colocar de pé agora? O meu prazer. meu Deus, tu és meu prazer. Erga sua voz e cante isso. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua glória. Me envolva na tua história, minha vida, pra tua Sim, Jesus. glória. Esse é o clamor dos nossos corações. Esse é o clamor da nossa geração. Essa é a nossa decisão nessa noite, Jesus. Nós nos levantamos e dizemos: eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Pode contar conosco. Pode contar conosco. Nós estamos disponíveis. Nós estamos disponíveis. Nós te pedimos, Jesus. Nos escolha, nos envie, nos capacite, Jesus. Encha-nos, Jesus. Encha-nos, Jesus. Encha-nos com teu amor. Encha-nos com a tua compaixão, Jesus. Encha-nos com mais do teu Espírito Santo. Encha-nos com mais do teu Espírito Santo. Nós oramos agora, Deus, por uma geração que não vai aceitar que esse é o fim da história, que não vai aceitar que esse é o fim da igreja. Mas diante de um século que diz que a igreja acabou, diante de um século que diz que a igreja não é mais relevante, nós clamamos, Jesus, nos levante na autoridade do teu Espírito Santo. Oh, Jesus, nos levante cheios do teu amor, Jesus. Oh, Jesus, nos levante vivos pelo teu Espírito Santo, fluindo rios de águas vivas para uma geração sedenta. Nos levante, Jesus, com temor pelo teu nome, com amor pela tua presença. Oh, Jesus, eu oro agora por uma geração humilde. A
começar de nós, a começar da nossa igreja local, a começar da nossa cidade. Oh Jesus, nós não aceitamos palavras que dizem que não é possível viver unidade. Nós nos levantamos agora e dizemos: começa em nós, Jesus. Começa em nós uma cultura de unidade que nasce de corações humildes. Uma cultura de unidade onde barreiras e rivalidades caem por terra em nome de Jesus. Onde, se preciso for, nós seremos aqueles que vamos engolir o nosso ego, que vamos engolir as nossas opiniões e que vamos viver a Tua palavra, que vamos viver uma vida de sacrifício. Porque nenhum sacrifício que a gente faça, Jesus, é nada diante daquilo que Você fez por nós na cruz. Oh, Jesus, marca-nos nessa noite com a Tua glória. Nós não queremos uma experiência emocional. Nós não queremos um momento de lágrimas. Nós queremos a Tua palavra de dentro para fora. A Tua palavra lavando os nossos corações, arrancando tudo aquilo que precisa ser arrancado. Você disse que nós já estamos limpos pela palavra que Você nos deu. E nós oramos nessa noite, Jesus. Santifica os nossos corações. Poda aquilo que precisa ser podado para que a gente dê ainda mais fruto. Corta aquilo que precisa ser cortado. Nós oramos agora por convicção de pecados no meio da nossa geração. Por cada jovem que está aqui, por cada jovem dessa cidade, por cada jovem que está assistindo essa transmissão. Nós oramos para que a Tua bondade nos conduza a um arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, uma mudança de mente e de coração e um novo posicionamento. Nós oramos, Jesus, pedindo: dá-nos os perdidos. Oh, Jesus, nos desperta, nos capacita e nos envia, porque os campos estão prontos para a colheita. E nós dizemos, Jesus, se você realmente está dizendo isso de coração, eu queria que você levantasse a sua mão para Ele agora e você dissesse para Ele: eis-me aqui, Jesus, você pode contar comigo. Eis-me aqui, Jesus, você pode me enviar. Eis-me aqui, Jesus, você pode contar comigo. Eu quero viver a história que você tem pra mim. Eu quero viver a história que você escreveu pra mim. Eis-nos aqui, Jesus. Eis-nos aqui, Jesus. Nos envolva, Jesus, na Tua história. Escreve através de nós a Tua história, Jesus. Me envolva na Tua história. Minha